paz do Senhor, convido para nós meditarmos um pouquinho, também em forma de esboço, sobre mais uma doutrina, a doutrina eclesiológica ou da Igreja. A Igreja, nos diz a Bíblia, que ela é o corpo espiritual de Cristo, o corpo místico de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, diz: vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, quando Paulo apresenta, fala dos dons espirituais, ele faz essa comparação do trabalhar do Espírito através dos dons, comparando a igreja com o corpo. Então, nós podemos dizer que a igreja ela é o corpo místico, corpo espiritual de Cristo. Também Colossenses capítulo 1, versículo 24, nos diz a palavra: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpre o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Então, Paulo diz que a igreja, ela, através do sofrimento que enfrenta por causa do Evangelho, ela cumpre as aflições de Cristo, seja mediante o seu corpo. E a igreja ela é a presente habitação de Deus entre os homens. Deus, através da sua igreja, habita entre os homens, ou seja, Deus se manifesta ao mundo através da sua igreja, conforme podemos ver aqui, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16, diz assim: e que consenso tem o templo de Deus e os ídolos? Pois vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, a igreja, os servos de Cristo, a igreja é o templo de Cristo. A igreja é o templo místico, o templo espiritual de Cristo, através do qual ele habita, ele se revela, ele é manifesto perante aqueles que não o conhecem. Também, Efésios capítulo 2, versículo 22, diz assim: no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então, nós, enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, somos moradas de Deus. No Antigo Testamento, Deus habitou entre Israel no lugar santíssimo. Havia um lugar físico, uma casa de adoração, onde era considerada a casa de Deus, o lugar do tabernáculo. Agora ele habita em nós. Vamos ver aqui, João capítulo 14, versículo 17 diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. Ou seja, não mais meramente em um templo físico, ou Deus não depende de um templo físico para se manifestar, mas Ele habita em cada um de nós como casa espiritual, habita na igreja como casa espiritual. Então, nesta atual dispensação, não existe aqui na terra um santuário nacional. Por exemplo, em Israel tinha um templo e todo o sistema religioso de adoração estava envolvido ali com o templo, tinha que ser desenvolvido no templo. Hoje não, o Senhor Jesus, na conversa que ele teve com a mulher samaritana, ele disse que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, não dependendo de um local, de um lugar. Então, a igreja é o templo do Deus vivo, E
nós podemos então nos perguntar, mas quando que foi fundada a igreja, né? No plano, no propósito de Deus, podemos assim dizer que desde o princípio, né, desde a eternidade, né, já estava lá nos planos de Deus a igreja, conforme nós podemos ver em Efésios capítulo 3, versículos 10 e 11, que diz assim: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, né? Então, a igreja manifesta essa multiforme sabedoria de Deus e diz aqui que desde a eternidade, né, ela já existia no propósito do Senhor, né? Mas historicamente se considera que a igreja ela teve o seu início visível, vamos assim dizer, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu e encheu a todos que ali estavam reunidos, né? Todos que ali estavam. A missão da igreja. A missão da igreja, conforme nós podemos ver, né, em Marcos capítulo 15, a principal missão da igreja é pregar o Evangelho, né? Vamos dizer assim, é a missão primordial da igreja. O Senhor decide pregar o Evangelho a toda a criatura. A mensagem do Senhor Jesus que Ele deixou ao ser assunto ao céu, né? Após sua ressurreição e ser assunto ao céu, Ele nos deixou esta mensagem, né? Ele decide por todo o mundo: pregai o Evangelho a toda criatura, né? E também Mateus ele ainda registra, diz, ensinando, né? Fazer discípulo. Então, esta é a missão principal da igreja: pregar o Evangelho, né, e ensinar, fazendo discípulo conforme Jesus mandou. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E uma outra missão da igreja, podemos citar, é ser lar espiritual, né? Um aconchego espiritual dos que estão a caminho da salvação, né? Daqueles que estão lutando. Ou seja, a igreja ela tem essa missão de ser o lar espiritual daqueles que se aproximam de Deus, são resgatados do pecado e são trazidos para Deus pelo seu infinito poder, conforme nós podemos ver Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, que diz: mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Então, a igreja ela é casa de Deus, né? Ela funciona, ela tem essa função de ser casa, né? Aqui, tanto Paulo escrevendo a Timóteo, como o apóstolo Pedro também em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 5, ele usa essa expressão casa, né? E casa nós entendemos como lar, aconchego. E então a igreja, como casa de Deus, tem essa função de aconchegar, de receber os que procuram a Deus, né? Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por
por Jesus Cristo, né? Então a igreja, ela é lar espiritual. Então, como que acontece o ingresso, né, de um pecador na igreja de Deus, né? Como que isso acontece? Primeiramente, mediante a nova criação. O apóstolo Paulo diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, né? Então, mediante nova criação em Cristo Jesus, o homem passa a fazer parte da igreja de Deus, né? Também Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículos 10, ele diz que somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, né, que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Então, o Senhor nos criou, né, nos leva a fazer parte da sua igreja. Também o versículo 15 aqui do capítulo 2 ainda diz: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistiam em ordenanças para criar em si mesmo dos dois o novo homem, fazendo paz. Ou seja, dos dois aqui se refere judeus e não judeus. Ou seja, pela sua morte, Deus uniu a todos, né, criando esse corpo espiritual que é a igreja, onde não há acepção de pessoas, né? Todos os que creem são salvos em Cristo Jesus. Ainda no versículo 24, capítulo 4 de Efésios, ele diz: vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Ainda temos a referência Tiago 1,18, 1 Pedro 1,3, onde pela nova criação, né, nós passamos a fazer parte da igreja do Senhor. E também, conforme o Senhor falou a Nicodemos, lá no capítulo 3, pelo novo nascimento, né? Vou citar primeiramente João aqui, capítulo 1, depois nós vamos citar aqui a conversa de Jesus com Nicodemos. João capítulo 1, versículo 13 diz assim: os quais não nasceram da carne. Aqui do versículo 12 fica melhor a compreensão. Mas todos quantos o receberam, Deus-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Fala desse novo nascimento que Jesus completa aqui no capítulo 3, versículo 5, na sua conversa com Nicodemos, ele diz: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, o pecador passa a fazer parte da igreja quando ele recebe este novo nascimento, né? E aí ele, quando recebe esse novo nascimento, ele recebe também o batismo espiritual, ou seja, passa a fazer parte do corpo da igreja, né? Esse batismo espiritual não é o que chamamos de batismo com o Espírito Santo, mas é este milagre operado por Jesus, no qual o Espírito Santo imerge, né, o pecador no corpo, ou seja, o faz participar do corpo de Cristo. Vejamos aqui Romanos capítulo 6, versículo 3, ele diz: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado,
para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Ou seja, isto acontece quando o pecador aceita Jesus, o recebe como Senhor e Salvador. Então, esse milagre, ele é operado, né? Então, nós somos identificados com Cristo, né, que é a expressão usada aqui para batizado, pela fé, somos imersos, né? O Espírito Santo nos faz essa imersão do corpo de Cristo, e então passamos, como disse a palavra aqui, a andar em novidade de vida, né? Então isto acontece no momento em que o homem crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, né? Confessa a Deus os seus pecados e por ele é perdoado. Ainda 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13 diz: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer grego, quer servo, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então, quando somos imersos no corpo de Cristo e recebemos esse Espírito, ele opera em nós essa unidade do corpo. Então, isto é, né, o Espírito Santo, pelo novo nascimento, ele une, né, o crente ao corpo de Cristo, a sua igreja. Pelo novo nascimento, somos imergidos no corpo de Cristo. E o futuro da igreja? O futuro da igreja é a felicidade eterna nos céus, conforme Jesus nos prometeu. Lá em João, capítulo 14, bem conhecido, onde Jesus diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Aí o versículo 3 ele diz: e quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, o futuro da igreja é um futuro glorioso. Essa esperança, ela deve estar viva permanentemente em nossos corações, nós que fomos salvos em Cristo Jesus, né? Esperando o aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos levará para a sua glória, pois Ele assim o prometeu. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17 diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e estaremos sempre com o Senhor. Não vamos passar uma temporada, não, uns meses, uns anos, estaremos sempre com o Senhor. Então, nós fomos criados, nova criatura, feito nova criatura em Cristo Jesus, imerso no seu corpo, pelo batismo espiritual, e esperamos a vinda do Senhor. Enquanto isso, nós vamos sendo habitação de Deus aqui na terra, lar acolhedor, aqueles que buscam ao Senhor Jesus, anunciando, pregando o Evangelho e ensinando, né? Isto é ser igreja, né? A igreja que existe desde a fundação do mundo, nos propósitos de Deus, nos planos de Deus, mas foi manifestada fisicamente no dia de Pentecostes, na descida do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe e nos dê da sua graça.